Shavuot a todos, uma abençoada semana seja derramada sobre a vida de todos vocês presentes. Você que está nos assistindo aí pelo nosso canal no YouTube, uma grande honra e prazer estar novamente com vocês, compartilhando esses ensinamentos de Deus para a vida de vocês e os vários testemunhos que a gente colhe, né? Mesmo a porção de ontem, né? Que foi impactante para muita gente aí, que já deram retorno, já deram testemunhos, já algumas coisas que eu já falei, como Deus age rápido para aqueles que realmente se dispõem a viver com Ele. E hoje ele tem realmente uma porção interessante para nós, né? Uma palavra interessantíssima para nós, para este tempo que nós estamos aí vivendo. Ainda agora há pouco estava assistindo um tipo noticiário, digamos assim, um tipo jornalzinho, né? Do canal do YouTube, né? Porque eu não assisto mais a televisão, uma que não tem televisão, então fica aí a proposta para vocês também, né? Porque hoje em dia canal de televisão não traz nada de útil, nada de que edifique a vida de qualquer pessoa. Então a gente fica passeando pelos canais aí e tudo mais, da mídia, né? da internet, e me deixou preocupado um assunto que algumas negociações sobre armas nucleares e tudo mais. Eu falei, Senhor, o Senhor mesmo já falou, né? Quando ouvirem temores de guerras, maravilhas no mundo, não se assusta. Eu falei, tá bom, pai, não é para assustar, mas que já começa a incomodar, já começa a ficar incomodado, né? Que tipo, o que vamos fazer para que realmente haja mais pessoas buscando salvação, né? Porque o problema não é a guerra, não é o que os hipócritas vão fazer do mundo. Porque os que mais realmente detonam o mundo são os que têm abundância de recursos, abundância de facilidades, digamos assim, que governam, digamos assim, países, né? E trazem prejuízo atrás de ideologias, atrás da hipocrisia pessoal, né? Prejudicando a milhões, de população, não é só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Essa hipocrisia maluca de cada um vencer pela sua ideologia, impor a sua ideologia e não adotar, como a própria palavra mesmo diz do Senhor, amar a teu próximo. E as pessoas hoje ainda não aprenderam a administrar seus países pensando na população. Temos políticos aí que realmente se tornam uma vergonha, né, para até mesmo quem os elege. Não por causa de ideologias, mas porque nada é a favor da população. Tudo o que eles podem fazer é para benefício próprio. Ainda mais quando entra um sistema de justiça falho. Por isso que a gente confia na justiça de Deus. O que ele determina, acontece. Nós sabemos disso. Às vezes se passa por tribulações, passa por impedimentos e uma série de coisas mais, mas é para que lá no fundo nós passamos por jornadas de amadurecimento espiritual, onde muitas vezes num sistema de um processo, a gente vê cheias de ansiedades, expectativas e uma série de coisas, mas quando chega na realidade de uma decisão, é que a gente sente o amargo de uma vitória ou o doce de uma derrota. Porque todo um processo é como o processo que nós vivemos com Deus. Nós vivemos um processo de amadurecimento espiritual para poder voltar para casa em paz e dignos de realmente sermos conhecidos como filhos de Deus. E nesse tom, digamos assim, o Senhor já nos introduz na palavra de hoje, que ele diz da seguinte forma: vivendo no poder da ressurreição. É um tema profético de verdade, onde ele diz:
o Espírito e a noiva dizem: vem. Então vamos adotar como texto base Gênesis 24, Mateus 28, versículos 18 a 20, Romanos 8, 11, Apocalipse 22, 17. E ele nos coloca aí uma parábola onde ele chama de a noiva e o vento. Havia uma jovem que aguardava o dia do seu casamento. O noivo partira para uma terra distante, prometendo voltar. Todos os dias ela saía ao terraço e olhava o horizonte. O tempo passou e muitos disseram: ele não voltará. Um dia, enquanto ela chorava, um vento suave começou a soprar. O vento trouxe perfume, trouxe lembranças, trouxe vida. A jovem ergueu o rosto e o véu que a cobria, seus olhos, se levantou. O vento sussurrou: ele vem. Então ela se levantou, limpou as lágrimas e preparou o vestido. Não porque viu, mas porque o vento lhe revelou. E quando o noivo chegou, entrou em casa cheia de luz, e a noiva pronta, não por vista, mas por fé. E assim é a igreja hoje. O Espírito sopra, reacende a fé e prepara a noiva. Vivemos pelo vento da promessa e não pelo silêncio da espera. É tempo de viver no poder da ressurreição, pois o noivo está vindo. Muitos dizem que o Senhor está chegando, o Senhor está próximo, mas ainda não sentem esse vento no rosto. Não é um vento que remove o seu véu, não é um vento que realmente acaricia, te dando a esperança, te dando a renovação da fé. Onde você realmente se enche de tudo aquilo que Deus tem de promessa para a tua vida. E fala, tudo vai se cumprir antes dele chegar. Enquanto muitos descansam que a promessa vai se realizar, o tempo para a volta dele corre contra nós. E quando ele chegar, ele vai perguntar: você cumpriu a promessa? Você lutou pelaquela promessa que foi revelada para você? Você foi em busca ou você ficou apenas aguardando o vento soprar? A escolha da noiva é o início da promessa. Quando vamos lá em Gênesis 24, 12, 14 e 58, 67, Abraão envia o seu servo, Eliezer, que significa Deus é minha ajuda, para buscar uma noiva para Isaac. Mas não é qualquer mulher, mas aquela que responderia ao chamado com prontidão. Sim, eu irei. Rebeca representa a igreja eleita. Não por força, mas por resposta voluntária ao chamado do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje percorre o mundo todo, como o servo de Abraão, procurando corações dispostos a responder: eu irei. Quem vive no poder da ressurreição entende que não foi chamado apenas para existir, mas para se unir ao Filho, ao noivo. Assim como Rebeca viajou de Harã até Canaã, a igreja caminha da promessa até a sua plenitude. Esse é o percurso. É a nossa jornada espiritual da cruz até a glória.
E a cruz é o selo da aliança eterna, como podemos ver lá em Mateus 28, 5, 7. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. A ressurreição é o selo da promessa de casamento entre Cristo e a sua noiva. Não há aliança sem sangue. Não há casamento sem compromisso. Afinal de contas, há um monte de promessas que são realizadas ali no ato nupcial. E muitas hoje são quebradas, porque olham mais para o mundo do que para Cristo. A cruz foi o dote do noivo e o Espírito Santo é o anel de noivado. Lá em Efésios 1, 13 e 14, está escrito: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês ali foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção, daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Assim escreveu Paulo. Para todos nós. Pois viver no poder da ressurreição não é permanecer no luto da cruz, mas viver a alegria de um túmulo vazio. Muitos têm fé no Cristo que morreu, mas ainda não vivem em comunhão com o Cristo que ressuscitou. Essa é uma das grandes diferenças. É uma das coisas que o Senhor mais tem nos tocado, para novamente voltar a explicar o porquê que ele foi parar no madeiro. Se nós não conhecemos a lei, como sabemos os nossos pecados? Nós estamos olhando que ele se sacrificou, olhando para o madeiro. Fato. Fato. Ele foi parar no madeiro, levando sobre si todas as nossas iniquidades. Mas por quê? As nossas iniquidades. Quais são elas? Quais são as nossas iniquidades? Quais são aquilo que realmente desagrada a Deus em nós? Por que ainda continuamos olhando somente para a cruz? E essa cruz aqui, como vocês veem, não tem imagem. Apenas a representação de que ele foi para o túmulo. E lá o túmulo está vazio. E lá ele ressuscitou. Fez a sua ressurreição. Através da vontade e da graça do Pai. E assim lá em João 13, 34, 35, ele nos alerta sempre. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E hoje nós vivemos em guerra uns com os outros. Nós vivemos de uma situação que não olhamos. Não olhamos realmente a quem precisa. Assim como ele mesmo diz lá em Mateus 25, de 34 a 40. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram.
Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderam, e lhe responderão sempre: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando, Senhor, te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: diga-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Isso é um chamado. Isso é um chamado que nós temos. Todo aquele que realmente quer viver em Cristo, quer viver sob a graça derramada por Ele, viver no sopro do Espírito Santo, faz juntamente isso. É chamado para isso. E aí, quantas vezes você foi chamado e até hoje continua renunciando, indo somente onde te apraz? Se nós olharmos, por exemplo, o contador, o psicólogo, o médico, todas as profissões estudaram e se capacitaram. Mas, se não exercer a sua profissão por amor, não passam de mercadores da credulidade. Por que isso? Qual é a relação? A mesma. Porque se Deus te deu a intuição, o desejo de se profissionalizar naquela atitude, ser um contador, ser um psicólogo, um médico, um enfermeiro, enfim, te deu uma profissão. Ele te capacita para isso. Para quê? Para você ganhar dinheiro? Você é mercador. Mercador de crédulos. Só isso. Agora, se você faz por amor àquilo que Deus te capacitou, para ajudar aos necessitados, qual o problema de você ganhar? Porque a própria palavra mesmo diz: o trabalhador é digno de seu salário. Simples. Mas quando você faz isso, você faz só porque você se formou? E quem te deu capacidade? Quem te deu fôlego de vida? Quem te deu a esperança de receber aquele diploma no final? Para que você seja chamado hoje de bacharel, doutor, mestre. Quem te deu isso? Senão o próprio sopro do Espírito Santo. Então você faz, sem saber, por amor ao próximo. Tem alguns que não podem pagar. E você vai deixar ele de lado? Vai ver ele caído e não vai ajudá-lo? Não vai estender a sua mão e dizer que Deus te abençoe? Como o próprio Deus hoje mesmo está estendendo a mão sobre tua cabeça. Porque Ele tem autoridade para colocar a mão sobre tua cabeça. Não ministro. Ministro não tem autoridade para isso. Não é que nem muitos por aí que ficam botando a mão na cabeça e de se dizendo de crente. Não tem autoridade para isso. Nenhum ministro tem. Nenhum ministro tem para isso. Isso é fato, já está provado isso daí, e Deus já se revoltou com todos esses. Porque esses pertencem a outro tipo de religião. A uma religião de homens, de deuses, mas não de Deus. Porque eles estão cheios de demônio. Porque é por isso que eles precisam colocar a mão na sua cabeça para serem importantes. Quando o próprio exemplo de ontem que o Senhor nos deu, um simples toque basta.
E por que disso? Porque se não houver relacionamento com Deus, perecerão em seu próprio conhecimento. Todos nós. O que nós somos capazes realmente de ter de conhecimento que Deus já não saiba? Qual é a sabedoria de Deus? Alguém já atingiu a plenitude dessa sabedoria? O único que esboçou isso e nos transmite através do que está escrito é o próprio Salomão. Até hoje, ninguém mais atingiu essa plenitude. Ninguém ultrapassou Salomão. Como ele mesmo diz, no seu próprio livro de Eclesiastes. Há tempo para tudo. Há tempo para estudar. Há tempo para se dedicar. Há tempo, realmente, para você amar o teu próximo. Para se equiparar a Deus. E como ele mesmo fala, eu te reconheço como discípulo, quando você ama o teu semelhante, como ele amou e ama a todos nós, e sempre amará. De que adianta você investir em mídias, propagandas e tudo do mais moderno, se você não faz isso por amor ao que foi chamado, que você foi capacitado? Você está esperando o quê? Reconhecimento? E por isso você tem que apelar para as mídias, aquela coisa toda? Quando você é necessitado disso, você deposita a sua esperança nisso daí, é porque você ainda não aprendeu a amar. Não é a mídia que vai te trazer, é o amor pelo aquilo que você faz para ajudar o teu semelhante. Porque quando ele se sentir amado, ele começa a divulgar. É lá que eu sou amado, é lá que eu fui amado, é ali que eu fui tratado, é ali que me responderam o que eu precisava. Não pela tua profissão, mas porque você resplandeceu o próprio Cristo que habita em você, na vida do teu semelhante. Ele sentiu o teu amor, que é o amor de Cristo. E por isso ele foi tocado. E você teve a lucidez de estender a mão e ajudá-lo. Então o que fazemos hoje aqui? Apenas ouvir o vento do deserto? Ou apenas querer saber de um profeta? Ou buscar a própria transformação? Se você foi chamado para ir no hospital, se você foi chamado para ir aos presídios, se você foi chamado para ir para as ruas, se você foi chamado, por que você fica olhando para o púlpito de pregação e não cumpre aquilo que é tua obra? É obra de Deus em você. Onde ele vai te capacitar mais ainda. Ele vai te dar discernimento, vai dar direcionamento. Não é para o doente, é para você mesmo. Porque para você curar, você tem que gerar cura em você mesmo. Para você visitar um presidiário, você tem que ser consciente do que é uma prisão. Saber o valor de uma liberdade. Gerar esperança. Se você é aquele que foi chamado para ir na rua, não é simplesmente para levar lá um sanduíche, um alimento, não. Foi para encher ele de vida. Não é para encher barriga, não. É para encher esperança, dar motivação. Vamos continuar lutando e perseverando. Ele mais nos corrige quando nós estamos na obra do que abençoamos os outros. Porque não somos nós que fazemos. Nós nos permitimos ser instrumentos dele
E é aí que ele aproveita para nos ensinar. Se o Espírito Santo hoje está te incomodando, até mesmo na igreja que você está frequentando, é porque ele quer te colocar em altos voos e capacitação. Muitas vezes eu escuto de pessoas, na minha igreja, e o meu pastor, isso, aquilo. Eu falo, filha, por quê? Você não ouve o Espírito Santo? Porque você tem um cargo na igreja? Porque você tem uma função dentro da igreja? Você almeja um crescimento na igreja pela lei dos homens? Mas quando o teu chamado está sendo para outro lugar, o vento está soprando para lá e você quer ir contra o vento do teu chamado? Por semanas, eu recebo várias críticas de pessoas de todos os tipos de igreja. Igrejas grandes, igrejas pequenas, de todas as formas. Eu falei, filha, sempre falo para ele, ouve o teu chamado. Não ouve o púlpito. O púlpito é para pregação. E nem sempre tem um homem de Deus e uma mulher de Deus ali. Nem sempre. Isso é fato. Principalmente aqueles que ficam toda hora ali com envelopinho, né? Querendo o quê? Comercializar a fé. Principalmente esses que ainda não aprenderam a amar Cristo. O Espírito Santo é o servo que conduz a noiva. Lá em Gênesis 24, de 10 a 27, e Atos 2, de 1 a 4, podemos deduzir o seguinte, que o servo de Abraão, o Eliezer, guiava Rebeca com presentes e direção. Assim também o Espírito Santo conduz a igreja, com dons, poder e unção, capacitando-a e preparando-a para o encontro com o noivo. O que adianta eu ter dons? O que adianta eu ter poder? O que adianta eu ter unção? Só não saio da igreja para fazer a obra. Mas não me deixam. Saia da igreja, então. Vai para onde você vai ser utilizada. Igrejas que realmente saem como Cristo fazia. Como Cristo fazia. O tempo inteiro. Mas o senhor não dormiu essa noite, essa madrugada, o senhor ficou em oração. Vamos embora, porque tem muita coisa para fazer. Temos muita coisa e o tempo é curto. E realmente o nosso tempo é curto. Quando vocês vão começar a se conscientizar desse tipo de situação? Que hoje o Espírito Santo está soprando no seu ouvido e falando, vem. O Espírito Santo é o mesmo que desceu em Pentecostes, que é aquele que hoje ancora o céu na terra e desperta a noiva para o tempo do encontro. Cada mover do Espírito Santo é um chamado para mais intimidade com o Senhor Jesus. Mais intimidade. Nós apenas por dia, eu vejo de muitas pessoas. Fiz oração da manhã. Fiz oração à noite. Fiz uma oração e deu vontade. Era meio-dia, deu vontade e tal. Mas não se aprofunda. Porque o relógio do mundo é mais importante que o relógio do Senhor. Cada mover do Espírito Santo, esse chamado, não é apenas poder para operar milagres. Nada disso. Mas poder para amar e permanecer fiel até o final. Porque no final,
Será um novo tempo, onde não há mais morte, não há mais choro, não há ranger de dentes. Uma vida de plenitude, que é o que a gente mais quer. E para isso, nós precisamos de um encontro. Esse encontro é a plenitude da promessa, que está em Gênesis 24, de 63 a 67. Isaac saiu ao campo para meditar. E levantando os olhos, viu os camelos que vinham. Enquanto Rebeca vinha, Isaac esperava. O mesmo ocorre hoje. A noiva avança, o noivo se aproxima. Em Apocalipse 19, 7, alegremo-nos e exultemos, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Então, quando muitos perguntam por que ele está demorando, o noivo vem, mas está demorando, porque a noiva não está se aproximando dele. Como é que ele vai se aproximar de nós? O Espírito e a noiva não dizem mais. Vem poder, vem cura, ou vem a resposta. Não dizem mais isso. A noiva que fica pedindo poder, unção, isso e aquilo, um monte de coisas, o quê? Não é a noiva. Não está alinhada com o Espírito Santo. Porque a noiva e o Espírito Santo hoje dizem simplesmente, vem. Simplesmente. Porque quando ele vem, tudo o mais é cumprido. Simples assim. E o que é? Vivendo no poder da ressurreição. Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que ressuscitou, Jesus, dentre os mortos, habita em nós, ele vivificará também os vossos corpos mortais. O poder da ressurreição não é um evento histórico, mas uma condição eterna. É o fôlego que levanta o cansado. É a força que transforma o choro em adoração. É o amor que vence o tempo e a morte. Hoje, o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus está aqui, está na tua casa, está em todos os lugares. Levantando a noiva de quem entre os mortos, a noiva que está dentre os mortos, purificando as suas vestes e chamando para o encontro da glória. Então não viva mais sob o madeiro, mas sim a tumba vazia. Que através da ressurreição, ele nos enche, nos chama para fora, como ele fez com Lázaro. Ele está nos chamando para fora. Não para sermos os mesmos mortos. Que fica, eu tenho poder, eu tenho unção, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Isso não é nada. Não somos nada diante da presença dele. Agora, ele quer perguntar. Você vem? Você é a noiva que se aproxima do noivo? Ou é apenas mais um murmurador de altar? É mais um daqueles que fica de domingo a domingo lamentando a sua vida numa cadeira de igreja, ao invés de procurar a verdadeira transformação. Assim como a noiva sentir o vento do Espírito Santo sobre tua face, falando, vem.
o Espírito Santo, servo fiel do Pai, guia-nos como guiaste Rebeca. Desperta-nos como no dia de Pentecostes e leva-nos como conduziste a igreja primitiva, de glória em glória, até o encontro com o nosso Senhor Jesus, o noivo. Que o poder da ressurreição nos invada, que o sopro do teu Espírito nos transforme e que a voz da noiva se una à tua voz, dizendo: vem, Senhor, Maranata, Senhor Jesus. Em teu nome proclamamos vida sobre a morte, esperança sobre o deserto e glória sobre a terra. Pois essa é a tua vontade, meu Senhor. Esse é o teu desejo. Essa é a inspiração, Senhor, que o Senhor nos trouxe nessa noite, meu Pai, para que todos nós sejamos ungidos por ti, Senhor. E assim entendemos, Senhor, de uma vez por todas, o nosso chamado não está limitado a um púlpito, mas sim à grandeza da obra por todo o planeta, para a honra e a glória de teu nome. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça o Senhor resplandecer o Senhor, o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Uma abençoadíssima semana a todos vocês. Que o Senhor derrame de bênçãos sem medidas e que haja transformações e renovo em todos os corações, em todos os pensamentos, em todas as atitudes, para que colhamos mais testemunhos. Porque ainda sei que os testemunhos de hoje são poucos diante daquilo que Ele vai fazer essa semana em todos vocês. Uma abençoada noite, uma abençoada semana. Que o Senhor os abençoe. Amém.